Então vamos começar agora a parte 2 da nossa aula 1 para olhar com um pouco mais de detalhe e calma alguns conceitos de como a gente pode fazer um prompt e cada vez mais para um nível de especificidade maior. E eu quero trazer para você 3 conceitos que eu quero escrever aqui para você enxergar aquilo que eu estou falando. O primeiro deles é o zero shot, o segundo deles é o one shot e a gente tem também o nosso amiguinho few shot. E não se preocupa, porque aqui não tem ciência de foguete. Eu vou explicar para você com muita calma. Basicamente, da forma mais didática possível, um shot é igual... Um shot é igual a um exemplo, uma referência, tá? Então, vou usar essa didática aqui para você entender de maneira bem clara. Então é o seguinte, a regra dos shots é o seguinte... Quantos exemplos você mostra antes da sua pergunta ou de apertar o Enter e mandar um comando para ele é o que determina, digamos assim, a quantidade de material que ele vai ter para ser mais específico. Então, zero shot é o mais óbvio, certo? Então aqui você está dando nenhum material para ele trabalhar. Aqui você está dando um material para ele trabalhar e no few shot você está dando aí entre 2 a 5 materiais para ele trabalhar. Então, beleza, vamos olhar um pouco mais esses conceitos aqui. Então, quando você tem uma tarefa simples, certo? Você não precisa dar exemplos para a inteligência artificial. Então, por exemplo, uma tarefa simples pode virar para a inteligência artificial e perguntar assim, cara, qual que é a capital do Afeganistão? Ou qual que é a capital do Himalaia? Qual que é a capital da Mongólia? E a resposta é simples, você não precisa dar uma referência de capitais, de países e capitais para ele poder chegar nisso. Claro que se essa tarefa simples, ela for um pouquinho não tão simples assim, por exemplo, se você pede para ele assim, crie para mim uma receita de hambúrguer vegano, certo? Até agora uma tarefa simples. Crie para mim uma receita de hambúrguer vegano. Pode ser que, ao realizar essa tarefa, ele possa ter algum viés ou fazer alguma combinação de ingredientes que não faz tanto sentido assim, certo? Então, dependendo da tarefa simples, mesmo sem referência, você tem que ficar ligado para ver se você não precisa corrigir algum detalhe, ver se ele não extrapolou em alguma coisa ou deu uma enlouquecida em outra, tá? Tarefa simples, você mais cuidado, é isso que eu quero dizer. Tarefa simples, menos referência, mais cuidado. Sempre mais cuidado, sempre mais cuidado. Tá? Então, em tarefas simples, você pode usar o zero shot, certo? Então, você aqui não faz nenhum tiro de referência ou coisas desse sentido, certo? Agora, se você estiver trabalhando com formatos específicos, certo? Você quer um formato específico de alguma coisa. Então, digamos assim, que você queira um artigo do LinkedIn, que é o exemplo que a gente estava trabalhando ali no finalzinho da nossa última aula. Beleza, eu quero um artigo do LinkedIn, é um formato específico para eu postar na minha rede ou na rede de um cliente. É ainda mais específico, porque depende se é o meu tom de voz ou o tom de voz da marca ou do cliente que eu estou representando. Então, se eu quero um formato específico, é muito aconselhável que você use, no mínimo, o one shot. Então, você vai passar um artigo do LinkedIn bem escrito que você considera que atendeu plenamente às suas especificações e você vai dizer, essa é a referência que você deve estudar e copiar, certo? Repita o padrão, repita a qualidade, repita o tom de voz, repita a estética, se for o caso, repita aqui o visual, se for o caso, se você estiver escrevendo pedindo um formato específico, por exemplo, de uma imagem. Então você tem que dar uma referência do modelo específico que você quer. Então, one shot, tá? Prompt para imagem, para texto, o que for. Se você está trabalhando um formato específico, você precisa dar uma referência. Lembra disso, isso é muito importante, muito vital. Agora, se você estiver trabalhando uma tarefa mais complexa, o que é uma tarefa complexa, Bruno? É uma tarefa que precisa combinar diferentes elementos, certo? Se tiver que combinar diferentes elementos ou muitos processos, né, para chegar naquele resultado final, aqui você vai precisar trabalhar um few shot. Ou seja, você vai ter que trabalhar entre 2 a 5 exemplos, certo?
Então, se você precisa detalhar um tom de voz, uma persona, trabalhar diferentes públicos, se você precisa trabalhar diferentes formatos, variações de texto, se você quer dar para a inteligência artificial a missão de escrever diferentes ganchos de rede social, você precisa dar exemplos de ganchos que ele pode usar. Exemplos de artigos onde você usou esses ganchos. Quanto mais exemplo, melhor nesse caso. É óbvio, tem um limite de exemplo, tá? Então veja que eu estou te aconselhando aqui de 2 a 5. Eu jamais passaria de 10 exemplos, tá? Então esse aqui seria um máximo que eu te aconselharia aqui. Por quê? Quanto mais exemplo, mais complexidade você vai atribuir ao próprio prompt. Porque além do prompt ser complexo, ele tem que examinar 10 situações completamente diferentes, que elas podem ter variações e nuances entre si, aumentando ali as combinações e a complexidade. Então, se você trabalha uma tarefa complexa, você tem que trabalhar uma estrutura de prompt mais simples, referências mais assertivas e em menor volume. Quanto mais informação você joga dentro de uma cadeia de construção de prompt, pior é. Essa é a verdade, tá bom? A gente vai dizer, não, a inteligência artificial consegue ler prompts gigantescos, e a gente vê na internet aí uma galera dizendo, olha o tamanho que esse prompt ficou para gerar essa imagem, esse vídeo e etc. A verdade é que quanto mais informação, mais complexidade. Se a tarefa é muito complexa, a gente vai precisar de mais informações efetivas, específicas, certeiras naquilo que tem que ser produzido. E às vezes algum prompt vai ficar realmente longo. Mas se ele for extremamente específico naquilo que tem que ser produzido, sem redundância, sem contexto, beleza, ele ficou grande e produziu um bom resultado. Então aqui não é sobre o tamanho especificamente, mas sim sobre a complexidade, a variedade de informações que você coloca dentro de um prompt. Por isso que talvez você não esteja encontrando um melhor resultado. Se você sobe muitas informações, isso tende a confundir e não ajudar. Então, organiza e veja. Eu vou botar uma tabelinha aqui nessa página para você ter esse resumo do que eu estou falando. Tarefa simples, zero shot, como é que funciona, one shot, few shot. Beleza? Vamos escrever um modelo aqui para zero prompt. Então, assim, vamos trabalhar o seguinte. Classifique a frase abaixo. Coisa simples, tá? Como positivo, negativo e neutro. Beleza. E aí a frase abaixo, Shift Enter para descer uma linha, sei lá, vamos de o produto chegou no prazo, mas faltou o manual. Simples assim. A frase, o produto chegou no prazo, mas faltou o manual, pode ser classificada como neutra, com tendência negativa. Por quê? Positivo, o produto chegou no prazo, favorável. Negativo, faltou o manual. Um ponto desfavorável que impacta a experiência. Como há um equilíbrio entre o aspecto positivo e outro negativo, o negativo compromete o uso ou entendimento do produto, a avaliação tende levemente ao negativo, ainda que em tom neutro. Classificação final, neutro, tendência negativa. Beleza, ele só classificou aqui essa frase. Agora vamos trabalhar uma outra coisa aqui. Por exemplo, assim, ó. Sua tarefa é escrever assunto de e-mail ou título para e-mail. Uma tarefa bem simples aqui, tá? Então a gente vai dar, por exemplo, para ele aqui. Exemplo. Novo guia de IA gratuito. Este é um exemplo. Então agora faça para, vamos lá, curso, sei lá, Early Bird, acaba hoje, certo? Beleza, vamos ver o que sai. Então, veja que ele pega o exemplo, tá? A gente até pode fazer o seguinte, sua tarefa é escrever um assunto de e-mail, vamos colocar uma com menos de 50 caracteres, porque o nosso foi curtinho ali e ele foi escrevendo muito aqui. Vamos lá, vamos refazer. Boa, aí agora ele vai mais para dentro da referência, curtinho e foi embora. Beleza, foi escreveu aqui os textos dele aqui. Agora vamos fazer um outro teste agora com mais exemplos, para ser um few shot. Então vamos lá, você é um suporte, tem que escrever notícias, é um suporte amigável, que sempre usa emojis ao final. Pronto.
Aí, veja exemplos de interações. Então vamos lá. O usuário pergunta, meu pacote atrasou. Aí, como é que fazia a setinha? Não lembro. Meu pacote atrasou. Vamos fazer uma setinha assim. Meu pacote atrasou. Poxa, chega amanhã. E aí a gente põe um emoji. Como é que eu vou botar um emoji aqui? Biblioteca de emoji. Copiar e colar aqui. Carinho. Copiar isso aqui. Beleza. Vamos deixar esses aqui para depois já. Meu pacote, poxa, chega amanhã e manda um coraçãozinho ali para ele lá. Quero reembolso. Quero reembolso. Beleza, tudo certo. Vamos te reembolsar. Reembolsar o chocolate em 3 dias. E aí a gente tinha um chocolatinho que não tinha. Pronto. Beleza. Sei lá, few shot, mais de 2 exemplos. Vamos botar mais um aqui. Vocês prometeram a receita do bolo. Beleza. Vamos colocar aqui. Claro, vamos te enviar por e-mail. E aí a gente põe o nosso último bolinho aqui. Que é uma torta ali, mas tudo bem, né? Enfim. Beleza. Agora, responda o quê? Recebi o item errado. E agora? Beleza. Vamos mandar isso para ele. E ele manda, ó. Poxa, vamos resolver isso rapidinho. Me conta qual item que você recebeu e que deveria ter vindo. E foi botando os emojizinhos lá dele lá. Super funcionou. Ele entendeu as referências, entendeu o tom de voz pelos exemplos. Aqui eu não escrevi tanta coisa, foi um suporte amigável, né? E ele escreveu aqui, ó, no diminutivo, tudo bonitinho e foi, tá? Simples assim, tá bom, gente? One shot, few shot e o zero shot, tá? Aqui é um suporte, é uma tarefa complexa, então mais exemplos. Se a gente estivesse treinando ali para criar uma saque, seria bom a gente trazer respostas para perguntas mais difíceis, perguntas mais fáceis e tudo mais, tá? Então ele poderia entender as nuances desse amigável. Esse amigável, se fosse um tipo, eu odeio vocês, quero o meu reembolso, vou processar vocês. Não dá para mandar um emoji de coração para quem manda isso. Então a gente precisaria mostrar um exemplo de respostas amigáveis para questionamentos mais duros e organizar mais ou menos assim. Então, lembra que o modo de pensar prompt envolve instruções, ingredientes e exemplos, tá? Quanto mais complexo ou mais específico, mais ou menos exemplos, tarefa simples, taca ali pau e só manda para frente. Agora eu quero te passar um exercício para você fazer e ir lá na nossa comunidade e colocar os seus testes, os seus prompts para a gente estudar junto e principalmente conseguir te dar mais feedback ainda. Então você vai pegar algum prompt real que você já tenha usado e você vai reescrever esse prompt usando aí os ingredientes que a gente aprendeu na primeira parte da aula. Depois você vai comparar as respostas que você teve quando você usou agora com as novas respostas, passando mais informações e usando os ingredientes certinhos. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, eu quero que você pegue esse prompt novo e nesse prompt novo você teste os shots, os exemplos, tá? Nessa tarefa. Então, por exemplo, se você estiver fazendo ali assunto de e-mail ou escrever e-mail, você pode brincar passando ali diferentes exemplos para ele poder se inspirar em como escrever esse e-mail ou esse título de e-mail também, tá bom? Mais criativos, mais firmes e etc. Então, vai trabalhando ali dessa maneira. E aí você pode também indicar uma dica extra aqui que eu deixo, o quanto que ele deve ser fiel à referência ou quanto ele só deve se inspirar na referência. Tá bom? Isso ajuda também a ajudar um pouco, calibrar um pouquinho mais o uso das referências. E aí vai lá na comunidade, posta como que você conseguiu tirar o melhor resultado passando diferentes referências
para sua inteligência artificial aí que você estiver trabalhando. Qualquer uma. Eu uso o ChatGPT aqui porque eu acho que ele é o mais democrático, todo mundo tem acesso, é mais fácil. Você pode usar isso no Gemini, no Claude, no Perplexity e até nas de imagem também, tá bom? Então fique super à vontade, fico aguardando os seus testes. Lembre, só vai entrar na cabeça quando você praticar. Então pratique e vamos em frente.